Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 21, o tema ainda é desgosto da vida, suicídio, Livro dos Espíritos. Então, quantas pessoas se desgostam da vida? Umas porque de um momento para outro inunda o seu coração de uma certa apatia por ela mesma. Você entendeu? Uma certa apatia por ela mesma. Ela detesta ela não gosta dela, ela não gosta do corpo que tem, isso tanto homem quanto mulher. A pessoa passa a não gostar de si própria, do nada. Isso é um transtorno. Mas nós sabemos que onde há fumaça, há fogo. Se você passa próximo a algumas brasas apagadas, mas que está fumegando, está saltando, saindo uma fumacinha, se você chegar ali e dar uma sopradinha, você vai ver que as brasas lá no fundo, elas estão acesas. O que eu quero dizer com isso? Que no âmago de todo o processo há uma causa, e essa causa, esse efeito, vindo dessa causa, essa causa não é por um acaso. Hoje em dia nós vemos, nós vamos nós vamos até a frente, depois nós voltamos, é assim mesmo o esmiuçamento. Hoje em dia nós vemos os consultórios psiquiátricos abarrotados de pessoas, de pacientes com alto índice de desequilíbrio neurológico, mental, pacientes que requer realmente um tratamento assim mais intensivo, entendeu? Mas nós temos conhecimento na doutrina dos espíritos que o tratamento do psiquiatra é excelente, graças a Deus que existe o tratamento do psiquiatra. Mas é um tratamento evasivo, porque eles procuram tratar, por falta de conhecimento de causa, eles procuram tratar o efeito e não trata a causa, e a causa encontra-se registrada no perispírito e na consciência do indivíduo. Esquizofrenia, dito por Francisco Cândido Xavier, eu não sou besta de assumir isso para fazer gracinha para ninguém. Nossa, Luiz sabe tanto. Não, isso não é meu. Chico Xavier, Pinga Fogo, não sei se é 1971 ou 1972. Tá no YouTube. Procura essa parte quando Chico Xavier fala sobre esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Chico Xavier diz que a esquizofrenia é o homicida após o suicídio. O que significa isso? Ele presenciou algo na vida dele que o desagradou, por exemplo, uma traição. Ele matou a mulher
e aquele amante dela. Se arrependeu, pum, se matou também. Esquizofrenia é o suicida após o homicídio. Chico Xavier quem disse, não foi eu. Agora, entre a psiquiatria da Terra e entre Chico Xavier, eu fico com Chico Xavier. Vocês vão me desculpar. Eu fico com Chico Xavier. Porque eles dizem tanta bobaseira que não tem fundamento algum. Você entendeu? É óbvio que o papel do psiquiatra é mascarar o momento ali. Porque a situação está tão séria e outra, ele não tem conhecimento de causa, coitadinho. Tá bom demais. Mas tem uma leva de espíritos psiquiatras reencarnando no mundo que vão revolucionar todo o conceito médico. Escreva isso aí, gente. Tem uma leva de espíritos médicos e psiquiatras reencarnando no mundo que vão revolucionar todo o conceito médico e psiquiátrico, todo o conceito científico na área da medicina. Porque eles vão conseguir meter o bisturi no cerne do problema e o cerne encontra-se registrado no perispírito. O dia que a medicina avançar e tocar no perispírito, um avanço muito grande ocorrerá aqui na face da Terra. Enquanto não, é óbvio que nós vamos conviver com o paliativo. Mas tá bom demais o paliativo. É o que nós merecemos. É o que nós merecemos. Então, muitas pessoas, mediante ao desgosto, mediante aquela melancolia, aquela ansiedade, mediante aquela tristeza, mediante aquela decepção que passou com ele ou com ela, mediante aquela frustração que teve no emprego, mediante aquela frustração governamental, frustração socioeconômica, mediante aquela frustração que teve com os pais ou com os filhos ou com os patrões, você entendeu? Mediante aquela frustração que sofreu ali com o marido ou com a esposa e vice-versa. A pessoa não tendo estrutura, ele opta pelo suicídio. Onde nós culpamos, com todo respeito, 90% nós culpamos os espíritas, que não promovem campanhas de alerta e de orientação. Não orientam, não realizam workshop, não arrebanham a essas pessoas para poder orientá-las. É interessante que a medicina, que
quase coitadinha, não tem nada a ver com isso. Eles têm lá o mês do não aborto, o mês do não suicídio. Isso não é obrigação, isso não é dever da medicina, isso é dever das religiões. Mas o que as religiões têm feito? Nada. 90% dos que se dizem espírita não promovem campanhas alguma para orientar a humanidade. Tanto a respeito do suicídio lícito e ilícito. Até porque as pessoas acreditam que muitos, assim que nos assistem, estão ouvindo essa frase pela primeira vez. Lícito e ilícito, né? Porque na realidade não se discute esse termo por aí. O que o catolicismo, o budismo, o islamismo, o que eles têm, os evangélicos, o que eles têm feito para orientar os seus adeptos. Você observa o que eu disse, os seus adeptos. Nem são adeptos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses adeptos não são adeptos de Jesus, eles são adeptos desses líderes que se dizem representantes de Jesus na terra, mas não são representantes de Jesus na terra. São representantes do dinheiro. Esses líderes não têm feito campanha nenhuma. Nenhuma religião tem orientado os adeptos com relação à imortalidade da alma, a começar-se pelo fato de que eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles não acreditam na reencarnação e na reencarnação. Na desencarnação tem que acreditar. Porque, querendo ou não, eles morrem. De todo jeito vai morrer. Se vai para uma colônia ou se vai para o meio dos infernos, eles têm que acreditar. Porque isso é inevitável. É o que eu fico a pensar. Você não acredita, você nestas seitas religiosas, não acredita na reencarnação? Não. Mas como? Quando você desencarna, para lugar bons você é levado, porque você fez por merecer, ou para o meio dos infernos você vai ser levado se você não fez por merecer. E uma outra coisa, muitas religiões não acreditam na alma, no espírito. Então eu lhe pergunto, quem é que vai para o paraíso? É o corpo físico ou é o espírito da pessoa? Ah, é o espírito, mas você não tem o direito de dizer que é espírito. Você sempre pregou que não acreditava em espírito? Ah, vai para o lado direito de Deus e outro vai para o fogo do inferno eterno. Oh, mas você nunca acreditou em espírito, por que você agora vai acreditar em que uns vão para o lado direito, outros para o inferno eterno? São tantas contradições que eles mesmos se perdem nas questões da ignorância. Enquanto isso, a humanidade
está vivendo cada dia mais parecida com bexiga de final de festa. Só murchando, murchando, murchando. E sendo sacrificada em todos os sentidos. Ah, mas não faz parte da prova e da expiação, Luiz? Eu já disse várias vezes aqui que por mais que tudo faz parte, ou melhor, por mais que muitas coisas faz parte de provas e expiações, nós não podemos deixar de cumprir os deveres de cristão uns para com os outros. Então, por que eu vejo uma pessoa ali na rua, na hora do almoço, passando fome, e ela chega até a mim e me pede um prato de comida, e eu olho na cara dela e falo para ela assim: vai catar coquinho na ladeira, só. Você está passando por um processo de provas e expiações, você tem mais é que morrer de fome. Você acha que é desse jeito que a providência divina quer que nós agimos para com os outros aqui na terra? Então muitas pessoas se desgostam da vida mediante essas atrocidades. Porque além de estar passando por aquelas situações terríveis, nós não podemos nos esquecer que a prova e a expiação individual desses filhos do Calvário se transforma em provas e expiações coletiva, onde nos é dada a oportunidade de acolher, de amparar, de sustentar, de socorrer aqueles que se encontram à nossa volta, ajudando-o na medida do possível. Nunca devemos nos isentar de responsabilidade. Devemos sim erguer nossa fronte, arregaçar os nossos braços e não desanimar. Nesse momento mesmo, como eu tenho dito em outros vídeos, não tem você noção de quantos bilhões de espíritos se encontram nas regiões umbralina sofrendo pelo suicídio lícito e ilícito que cometeram na Terra. As vaidades, as fantasias, as ilusões, as traições, as ingratidões. Isso tudo é suicídio, gente. Tudo que é contrário às leis divinas é suicídio. É um suicídio que mais cedo ou mais tarde havemos de sofrer as consequências. Se não nesta encarnação, temos certeza de que nas próximas reencarnações, sim. Por isso que muitas pessoas não acreditam na reencarnação. Não é que ele não acredita. Acontece que ele encontra-se com a consciência de culpa tão enegrecida, tão culposa,
que ele prefere dizer que não acredita. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele será chamado ao tribunal da contabilidade divina, onde nada passa em branco. Na terra você ainda consegue colocar R$ 5 no bolso do advogado. Você consegue colocar uma folha de cheque na conta do juiz ou no bolso do juiz. Você ainda consegue comprar esses urubu que vive na terra. No plano espiritual, não, meu bem. É você e a tua consciência. E perante a providência divina não existe essa frase: "Ah, mas eu fiz isso por proteção". Não existe essa frase lá. Não existe. Porque lá impera a lei dos direitos iguais perante a justiça divina. Impera a lei dos direitos iguais. Então, eu tenho até pena de muitas pessoas que, enquadradas nestas questões, se encontram. Nestas fantasias, nessas ilusões, achando que estão por cima, mas desfrutem enquanto estão achando que estão por cima. Porque um dia irão descobrir que sempre estiveram por baixo, mas que o estado de cegueira nunca lhe permitiu você enxergar a realidade. Por isso, desgosto da vida, suicídio. Esse é um tema atualíssimo e maravilhoso, porque praticamente 99% da humanidade anda desgostoso com algo em sua vida. Anda desgostoso com algo. Não perdoa um, mágoa do outro, ressentimento do outro, trai um aqui, trai outro ali, falam mal de um aqui, falam mal de outro ali. Você entendeu? E vão empurrando a vida com a barriga. Esses, coitadinhos, está aqui no Livro dos Espíritos. Esses estão se suicidando em vida. Esses são suicidas que perambulam para lá, para cá. Não mudemos nosso comportamento para ver, não. Nós, para nos considerarmos mortos, precisamos apenas nos deitarmos. Porque 99% da humanidade mortos já se encontram de sentimento, mortos de moral, de aceitação, de abnegação, mortos de atitudes nobres, mortos de vários tipos de sentimentos
que nos direcionam ao Pai. É o caso de vó Leontina, mortos-vivos, vivos-mortos. Agora no próximo vídeo, nós vamos fazer a pergunta de Allan Kardec, depois de 4 vídeos.